Olá para você, tudo bem, pessoal? Seria estranho eu perguntar se começar a comer insetos e derivados desses bichinhos, como seria para você? Tipo bolos com farinhas de inseto. Pois é, eles existem. Avanços científicos e pesquisas inovadoras podem gerar uma revolução alimentar. Fique ligado, isso e muito mais você confere a partir de agora no Mundo UFG, que já está no ar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos Black Power e eu uso barba. Por questão de inclusão para o nosso público cego e de baixa visão, vocês sempre terão acesso à autodescrição de todas as pessoas que participam aqui do programa, além da acessibilidade em Libras para o nosso público surdo. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos acobreados e olhos castanhos. E eu quero te convidar também a participar com a gente por meio do nosso WhatsApp, o número é o 62991811406. Você pode ir também lá no nosso Instagram, @TVUFG, e ficar por dentro de toda a nossa programação, que é colocada sempre lá para vocês, tá bom? E agora eu já vou caminhando ali para o nosso outro lado do estúdio para receber nossa convidada. Seja muito bem-vinda, professora Laísa. Muito obrigada, Cássio. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Professora Laísa, gente da Escola de Agronomia, Laísa Dias, ela se descreve como uma mulher jovem, negra, com cabelos castanhos, crespos, black power na altura dos ombros e olhos também castanhos. Hoje os cabelos delas estão trançados, que inclusive está muito bonito. Viu, muito obrigada, Cássio. E nós estamos aqui também com a professora da Faculdade de Nutrição, Tânia Ferreira. Ela se descreve como uma mulher clara, com cabelos ruivos na altura dos ombros e olhos cor de mel. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Uma boa tarde para a senhora também. Aqui. Que bom tê-las aqui para a gente falar sobre alimentos do futuro. O que seria isso? A gente antes não tinha, por exemplo, no rótulo dos alimentos a quantidade de sal, a quantidade de açúcar, e aí ficava muito mais difícil da gente entender o que a gente estava consumindo. Hoje isso já se tornou uma nova legislação em que é obrigado ter, professora? Isso, com certeza. Vou falar primeiro, muito prazer, professora Tânia, muito bom estar aqui com vocês. Então, que bom que a professora Tânia está aqui também, né? Eu sou engenheira de alimentos e aí eu posso falar um pouco dessa etapa de processamento dos alimentos. E sim, Cássio, hoje é obrigatório, inclusive tem uma nova legislação, né, em alimentos que desde outubro de 2022, então ela regulamenta isso. Então, a partir de agora, a gente pode observar essa transição, né, nas embalagens de alimentos. Então, existe esse painel frontal que a gente fala, que é justamente essa parte frontal da embalagem, em que é obrigatório agora, né, que tenha uma lupa indicando se o alimento ele tem alto teor de açúcar, tem alto teor de sódio ou também, né, alto teor de gordura saturada. Então, acho que isso é importante, porque o objetivo dessa legislação é justamente trazer uma transparência ao consumidor. Então, a gente sabe que o aumento, né, de doenças devido aos elevados teores de açúcar, elevados teores de gordura nos alimentos. Então, a pessoa ela tem essa transparência, né, que muitas das vezes ela não consegue antigamente só olhando na tabela nutricional e todas as informações que estão na embalagem. Agora ela pode ver, né, se o alimento ele é alto, né, em açúcar, em sódio e em gordura. Professora Tânia, a gente sabe que alimentos que estão ali nas prateleiras facilitam muito a vida das pessoas hoje em dia. E por conta disso é que esse consumo ele passou a ser muito maior. Mas é necessário também se preocupar com a saúde. E nessa linha é que é muito importante ter toda essa base nutricional do alimento que está ali sendo vendido, né? Exatamente, Cássio. A rotulagem do alimento é a comunicação da indústria de alimentos com o consumidor. E nessa rotulagem ajuda o consumidor a escolher melhor os alimentos que são processados, né? A gente sabe que o ideal é a gente preferir alimentos in natura, mas os alimentos processados são importantes para a nossa vida moderna, né?
Então, a gente tem aí a nova resolução, né, promulgada em 2020 e cobrada a partir de 2022 para as grandes empresas e a partir de 2023 para as pequenas empresas que têm a rotulagem frontal, que seria a lupa, mas também tem outros detalhes nessa rotulagem que é muito importante, como, por exemplo, a gente tem a questão da informação nutricional por 100 gramas, né? A questão de que aquele alimento que tem na lupa, que ele é com alto teor de açúcar, ele não pode ter uma informação complementar dizendo que ele é saudável, que ele é em relação ao açúcar. Então, tem essas restrições, né? E tem muitas outras questões que modificaram. Agora, o interessante é a gente ver a lista de ingredientes, né? Então, os alimentos ultraprocessados, por exemplo, a gente tem a gente considera assim, mais de 3 linhas de listas de ingredientes. E esses alimentos, eles devem ser evitados no consumo excessivo, e principalmente para crianças. Então, as crianças devem evitar o consumo, inclusive existem algumas leis estaduais que impedem, né, que exista isso na merenda escolar, que venda isso, que tenha isso nas cantinas escolares, né, que tenha esse tipo de alimento ultraprocessado, que são aqueles que, via de regra, né, a gente tem sempre, a todas as suas exceções, eles têm muitos conservantes, estabilizantes e etc. Então, os alimentos processados, eles são importantes, sim, para a nossa vida moderna, mas eles têm que ser consumidos com consciência, com atenção. Quando a gente pensa que descascar mais, desembalar menos, aquela comida feita em casa, a gente dosa a quantidade de óleo, dosa a quantidade de gordura que é colocado, o sal, o açúcar também quando você vai fazer um preparo de um bolo, de um doce. Agora, quando vai num restaurante já fica mais difícil, que não sabe ali, depois que já está tudo misturado, num feijão a quantidade de óleo que foi, vai mais pela confiança. Nesse sentido, o que é melhor? Eu comprar um alimento que já está ali dentro da embalagem ou ter esse cuidado em saber a quantidade do que foi colocado ali naquele preparo da comida? Eu acredito que ali o alimento, sempre puxando pro meu lado, hein, professora Tânia? Eu tô colocando ela, gente, numa sinuca de bico. Tá, temos engenheiros de alimentos aqui, né, responsáveis pelo processamento de alimentos, e a professora Tânia, que é nutricionista. Mas sim, acho que nossos trabalhos se complementam, né, professora? Então, assim, eu vou falar a vantagem de se ter de um alimento, né, vamos dizer, processado. A professora Tânia falou aí dessa modernização, a gente cada vez mais, né, a gente precisa de um alimento rápido e tudo mais. Então, querendo ou não, a tecnologia de alimentos, né, a indústria de alimentos, ela proporciona isso, um alimento rápido. Então, sim, temos que dosar também, temos que aprender a observar os rótulos, né, para que a gente tenha uma escolha consciente. Então, a indústria de alimentos, ela pode sim ser uma vilã, mas ela pode também ser uma aliada aí, né, na nossa alimentação. Então, a gente sabe que a tecnologia de alimentos, a gente consegue alimentos, por exemplo, fora de safra, né? Então, a gente tem alimentos aí por longos tempos, alimentos congelados, né? Alimentos que vão durar mais tempo. Então, acredito que é isso. A indústria de alimentos, você vai ter ali discriminado todos os ingredientes que foram utilizados. E aí agora eu acredito que a gente, junto com a embalagem e tudo mais, o consumidor, a gente tem que aprender, né, a entender esse rótulo, a observar com cuidado tudo que tem ali nele. E como a professora também falou, com essa nova rotulagem, agora é obrigatório que tenha na tabela nutricional uma coluna com 100 gramas, né, de alimento. Então, todos os nutrientes em 100 gramas de alimento. Isso é importante porque a gente consegue comparar. Então, antigamente ficava difícil. Às vezes eu poderia pegar um pacote de bolacha e ele tinha a embalagem era de 200 gramas, mas um outro era de 180. Então, às vezes ficava difícil para a gente comparar, né, a composição de cada um. Agora, por 100 gramas, eu consigo comparar. É mais fácil, fica mais porcionado, né? Exatamente. E se tratando de comida do futuro, gente, a gente precisa compreender. Antigamente, se matava um animal, um boi ali para poder armazenar essa carne, era muito mais difícil. As pessoas costumavam fazer as carnes de lata, né, professora Tânia?
as carnes de lata que eram conservadas ali na gordura para poder ter esse tempo a mais. Outros alimentos também que para conservar era muito mais difícil, e hoje nós temos esse trabalho feito pela indústria de alimentos. Então é como a professora Laísa estava falando, existem coisas que a gente de fato consegue ter uma durabilidade muito maior por conta desse trabalho, né? Mas sempre atento com o valor nutricional, com tudo aquilo que existe ali dentro desse alimento. É isso mesmo, Cássio. Aí, assim, contribuindo com a sua primeira pergunta sobre os alimentos, as grandes refeições em restaurantes e os alimentos processados, né? Então, quando a gente vai almoçar e jantar, que a gente precisa ali de carboidrato, proteína, toda aquela composição necessária para uma dieta, né, da hora do almoço, por exemplo, e aí os alimentos processados, a gente tem, sim, algumas preparações congeladas, né? A gente tem muito mais confiança no que tem no alimento processado do que no alimento que foi feito pelo restaurante. Agora, entretanto, inclusive, a gente tem uma lei estadual que ela obriga que os restaurantes eles tenham o valor calórico de todo o seu menu, inclusive o valor de sal, né? E são poucos os restaurantes e os cardápios que têm esse tipo de informação. Ali, por exemplo, seria uma questão importante para o consumidor escolher se ele realmente vai querer consumir naquele local ou não. Outra coisa muito fácil da gente observar é como que fica o prato na hora da gente terminou de comer. Se aquele prato fica muito brilhante, porque é feito muito gordura, né, na preparação dessa grande refeição, né? Então, assim, são vários aspectos que a gente tem que avaliar em relação ao preço dos alimentos. Se a gente for verificar um suco de laranja em caixinha, ou então um saco de laranja, né, in natura. Em termos de nutrientes, a gente tem mais valor nutricional no saco de laranja do que no suco em caixinha, né? E são menos laranjas, tem uma durabilidade da vitamina C menor. Mas tem a questão da conveniência, né? A conveniência ela tem que ser levada em consideração. Então, tudo isso o consumidor tem que avaliar na hora do seu consumo. As pessoas muito mais corridas, né, com o tempo que está cada vez mais escasso, acabam optando por aquele alimento que já está pronto ali, esse suco de caixinha que tantas vezes é colocado na lancheira das crianças, uma facilidade que precisa ser observada também. A gente volta a falar sobre esse assunto no próximo bloco. Agora, quero então aqui agradecer a professora Laísa, também a professora Tânia. A professora Laísa está com a gente no segundo bloco, a professora Tânia também volta daqui a pouquinho no terceiro falando muito mais para a gente. E agora eu mudo de assunto então para contar para vocês que a expedição Meia Ponte, realizada em parceria com a UFG, tem realizado a retirada de toneladas de lixo da bacia que abastece 40% da população goiana, além de promover a conscientização da população. Vamos conferir mais informações sobre esse projeto na reportagem. O Rio Meia Ponte ocupa só 4% do território goiano, mas fornece água para 40% da população do estado. São 39 municípios abastecidos por ele. O principal uso é destinado a residências, comércio, indústria. Então, o manancial também movimenta a economia local, como ressalta Lucas Espíndola, que é pesquisador e geógrafo da UFG. A utilização principalmente também por hortifruti grangeiros, né? Lembrando que as principais verduras, os principais legumes que estão no Ceasa, eles vêm da região metropolitana de Goiânia, e se não forem atendidos diretamente pelo canal do Rio Meia Ponte, está associado ao sistema com seus afluentes, tendo como principal afluente o Ribeirão João Leite, que tem o sistema produtor de água, né? Mas a poluição tomou conta do rio e deixou ele assim, com lixo nas margens, além de afetar a qualidade da água. Juliana Moraes é professora do Instituto Federal de Goiás e aponta que existem caminhos para recuperar o Meia Ponte. Temos condições de melhorar a qualidade do Rio Meia Ponte? Temos. É a curto prazo? Não, mas nós precisamos ter ações de curto, médio e longo prazo para a revitalização de um rio
que banha a capital do estado de Goiás. A Expedição Meia Ponte veio com esse intuito. O projeto da vereadora Kátia Maria tem a participação de 11 instituições, entre elas a UFG. O objetivo é identificar os problemas e encontrar possíveis soluções de recuperação e conservação do manancial. Os pesquisadores envolvidos na expedição percorreram o Rio Meia Ponte para identificar melhor os pontos de poluição. Só na primeira etapa foram retirados 67 toneladas de lixo e mais de 400 pneus, dessa que é a principal fornecedora de água de Goiânia e região metropolitana. Nós, enquanto goianienses, né, um cidadão de bem, nós procuramos aí qualidade de vida. E para nós termos essa qualidade de vida, nada melhor do que nós termos o nosso rio, símbolo de Goiânia, ambientalmente correto, limpo. Na segunda etapa, foram mais 92 toneladas de lixo retiradas do local. O projeto prevê ainda outras ações, como a coleta de material e conscientização nos bairros. Muito bem, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas eu quero lembrar você de sempre interagir com a gente por meio do nosso Instagram, o @TVUFG. Também lembrando você que você pode mandar sua sugestão, aquele recadinho também no nosso WhatsApp. O número é o 629-9181-1406. Não saia daí, já já a gente volta. Já estamos de volta com o Mundo UFG, lembrando que você pode interagir com a gente por meio das nossas redes sociais e também por meio do nosso WhatsApp. O número é o 629-9181-1406. E já de volta aqui comigo a professora da Escola de Agronomia da UFG, Laisa Dias, e também com a gente agora nesse bloco a professora também da Escola de Agronomia, a professora Adriana Régia, ela que se descreve como uma mulher jovem, com cabelos loiros e olhos verdes. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Mais uma vez, uma alegria estar com vocês aqui. Alegria toda nossa, inclusive no início do programa, eu falei sobre as pessoas, será que elas teriam coragem de comer alimentos com besouros, com insetos, de maneiras variadas? Isso já é estudo para ser comida do futuro, professora? Sim, já. Em muitos países isso já é, né? A comida já é uma fonte de proteína que é utilizado. Aqui no Brasil a gente começou os estudos, né? Aqui na UFG, junto com o Programa de Educação Tutorial da Engenharia de Alimentos, a gente tem um projeto que trabalha exclusivamente com entomofagia, que é o nome que se dá, né, ao consumo desses insetos. É bom fazer um esclarecimento, Cássio, que assim, às vezes a gente fala, mas come barata? Come, mas não é a barata da sua casa. Não é aquela que vem do esgoto. Não, que está correndo ali, vamos pegar, quem sabe, né? Não, são todos insetos que são criados no laboratório, eles são alimentados com casca de banana, com chuchu, eles têm uma dieta super saudável. A professora Tânia, né, que vai voltar no próximo bloco, vai ficar feliz que eles são super saudáveis, os nossos insetos. E é uma parceria com um projeto que é o Meu Amigo Inseto, da professora Jaqueline, da Escola de Agronomia. Então, eles são muito bem cuidados. E aí, já com essa ideia de trabalhar essa questão da entomofagia, o que o Programa de Educação Tutorial pensou? Entomofagia? Entomofagia. Vamos oferecer os insetos para as pessoas. Qual que é a primeira reação que uma pessoa tem? Repulsa. A barata, o grilo, uma larvinha, uma minhoquinha. Ninguém quer aquilo. Então, o que a gente pensou? Vamos processar. Né? A professora Laisa está aqui, a engenharia de alimentos, os processamentos. Então, a gente fez uma farinha, produziu uma farinha a partir do tenébrio e aí começou a incorporar em bolo, em pão, em cookie. Então, produtos... O tenébrio seria como se fosse uma lagartinha? Isso, uma minhoquinha ali. Se a gente deixar ele passar da fase de larva, porque ele é uma larvinha, ele vira uma borboletinha. Então, a gente tem um período ideal para que a gente faça esse processamento. E, claro, com muito cuidado também com o inseto, né? Então, a gente deixa ele no período de jejum e depois a gente congela, aí a gente faz um branqueamento, que é passar ele por uma água quente e depois leva para a estufa para secar. Professora Laisa, todo um processo.
Isso ainda não é permitido no Brasil. Fora do Brasil, em outros países, já é questão até mesmo cultural, né? Então, como a Adriana falou, ainda não é permitido no Brasil, então existem legislações para regulamentar, né, todo esse consumo. Então, no Brasil ainda não é permitido, mas, né, a professora Adriana está aí mostrando que o Brasil já tem, né, já está crescendo os estudos nessa área, então ela vai falar um pouco mais a quantidade de proteínas que tem, os benefícios que isso pode trazer para o nosso corpo humano, né? É um mundo de possibilidades que, junto com a engenharia de alimentos, vai possibilitando alimentos ricos em proteínas, ricos em nutrientes que a gente necessita tanto, né? Com certeza. Então eles podem ser desidratados, né? Então eles estão lá vivos, eles vão ser desidratados, a gente vai reduzir a quantidade de água, né, presente ali. A gente vai poder triturá-los, desenvolver uma farinha e aí eles vão poder ser incorporados em outros produtos, em pães, em bolo e assim por diante. Então vai virar um mundo de possibilidades aí, né? Alimentos para o futuro. Na pesquisa já é desenvolvido então esses bolos, esses pães com as farinhas que são feitas desses insetos. Isso. A gente já assim, participa de ações de extensão ou, por exemplo, no Espaço das Profissões desse ano, foi uma mesa muito chamativa do curso de Engenharia de Alimentos, essa possibilidade. As pessoas chegavam e a gente fez um bolo com a farinha, um pão australiano, que tem aquela coloração já mais escura. Então, um pão daquele e um pão sem nada, assim, um pão com a farinha e um pão tradicional, normal. E as pessoas optaram visualmente pelo pão com a adição dos tenébrios. E aí, quando a gente revelava, né, qual pão você prefere, e as pessoas puderam cheirar, puderam, né, apertar, mas não puderam comer, porque todo o processo de pesquisa com alimentos, a gente precisa passar pelo comitê de ética antes de oferecer para qualquer pessoa. E a gente ainda está nesse processo, justamente pelo tema tão polêmico, esse processo está demorando bastante. Mas então até lá a gente fez a opção, né, pelo visual e ali pelo odor mesmo daquele produto. E todas as pessoas optam pelo bolo, como a gente já levou no Parque Areão uma vez, ou aqui no Espaço das Profissões, pelo pão com a adição dos tenébrios. Então é interessante. Apesar de parecer estranho, mas na nossa legislação já existe a possibilidade de ter uma quantidade mínima ali de asas de insetos, de pelo de rato, em alimentos que a gente consome diariamente e muitas vezes as pessoas que estão aí nos assistindo nem sabem disso, né, professora Laísa? Isso é verdade, mas com ressalvas, né? A gente tem que deixar isso bem claro, que são mínimos, né? Então não são provenientes do processamento. Vamos pensar ali no extrato de tomate, por exemplo. Então, 0,5%, se não me engano? Ou cada alimento vai ter, né, a sua legislação específica. É difícil a gente falar agora, mas está tudo em legislação, tá? Então são fragmentos. O correto é se dizer são fragmentos e não que tenham realmente o pelo ali. São pequenos fragmentos que podem estar presentes ou não decorrente do processamento. Então vamos pensar no extrato de tomate. O tomate é colhido, né? Então, durante essas etapas, até ele chegar na indústria, pode acontecer que contenham fragmentos, mas o alimento vai estar totalmente seguro para o consumo, né? Já que ele vai passar por todo o processo, né? No caso do extrato ou do molho, processamento térmico, vai estar esterilizado, pasteurizado, então vai estar muito seguro para o consumo. Então, são fragmentos, Cássio. Fragmentos, gente. É aquela história, o que os olhos não vê, o coração não sente. Mas aqui os olhos podem ver. Claro que a RDC 14, que é essa, né, que vocês estão conversando, ela fala dos fragmentos. A gente, com essa pesquisa aqui, a gente não pode usufruir dessa legislação, porque né, eles trazem outros contextos. Mas tudo é inseto. Não, como eu disse, os nossos... Posso falar que são insetos limpinhos, porque eles são do laboratório, né? Mas eles são cultivados justamente para esse fim. Então, alguém pode falar, mas já existe, a gente encontra, mas a gente não pode absorver isso para o que a gente quer, né? E no Brasil, aqui na UFG, eu não conheço outro professor ou outra pessoa que esteja trabalhando com esse tema, mas no Brasil já existem congressos para trabalhar com entomofagia. E aí, a gente não fala em bolo, pão e cookie, não. A gente fala de um universo gigantesco. É assim, é para fazer um cardápio. Mesmo. Justo. Inclusive, eu sou curioso demais, gente.
Eu fico curioso, falou que é alimentação diferente, se tem ali o mínimo de segurança, o mínimo não, o máximo de segurança, porque nesse caso estamos falando de máximo de segurança mesmo, são todos frutos de estudos aqui dentro da universidade, mas aí como esses ainda não podem ser servidos aqui, aí a professora Adriana trouxe alguns que já estão ultraprocessados, são de outras regiões do país? Isso. Esses que eu trouxe, eles são do México, porque lá já é liberado, né, o consumo desses produtos. Então, eu trouxe aqui os tenébrios, esses são tenébrios gigantes. Fecha, né? Pra gente, Posso... Fernando. Nosso cinegrafista vai fechar aí na embalagem para mostrar, então, esses alimentos que podem ser futuros alimentos aqui no Brasil também. Olha só, tem os grilinhos e tem o outro que são os tenébrios, né? Isso. Que são como se fossem minhoquinhas mesmo. Posso abrir? Pode abrir. Posso? Eu vou experimentar, eu não vou conseguir ficar sem experimentar. A professora Tânia, eu vou ter que levar para a professora Tânia. Professora Tânia, na hora que ela voltar com a gente do terceiro bloco, ela vai falar o que ela acha dessa experimentação. Então vamos lá, ó. Fernando consegue fechar na mão ali da professora Adriana? Esses são os grilinhos, né? Isso. Então, parece mesmo um snack, né? Então, a ideia é que você tem aqui a quantidade de proteína que ele tem. Então, se a gente for pensar num bife, um bife hoje a gente tem aí em média 21 gramas de proteína num bife de 100 gramas. Se a gente pensar que 100 gramas desse grilo aqui pode me fornecer 53 gramas de proteína. Então, é um alimento extremamente proteico. E aí, esse é um dos benefícios. Aqui na mão da professora Laisa também tem os tenébrios, ó. O Fernando está mostrando aí para vocês, que são já ultraprocessados, eles têm toda a quantidade de sódio, né, na embalagem e tudo mais, conforme a legislação daquele país. E isso é o que a gente precisa avançar nesse sentido aqui no país, né, Laisa? Sim, com certeza. Então aqui, se vocês observarem também a embalagem, estamos falando de uma outra legislação, né? Mas como eu falei, a lupa frontal aqui está falando do excesso em gorduras saturadas, né? Então era justamente em relação a isso que eu estava falando. Ele sinaliza o consumidor do que tem ali, justamente para ele saber que ele está consumindo um alimento com teor elevado. Exatamente, ele vai sinalizar. Mas acaba que, puxando o gancho, com essa nova legislação, muitas indústrias, elas têm tentado tirar, né? Porque a gente sabe que apesar desse alerta, muitas das pessoas podem recusar, né, um produto. Ele está com elevado teor de açúcar, gordura ou sódio. Então, por esse alerta, talvez que a pessoa não soubesse, agora ela pode evitar esse alimento, né? Mas é importante que ele saiba de fato o que ele está consumindo. Né? Exatamente, e por isso a indústria também tem feito pesquisas para tentar reduzir. Então, porque existe a legislação da quantidade, né? Até que ponto será um excesso. Então, a indústria tem tentado fazer pesquisas para reduzir as quantidades de açúcar, reduzir as quantidades de sal. Então, isso é bom também para o consumidor, né, Cássio? Eu acho maravilhoso, até porque você saber o que você está consumindo vai da sua escolha, né? Inclusive, eu escolhi experimentar, gente. Vou colocar aqui na minha mão também. Esse aqui são os tenébrios. Tenébrios? Tenebroso. Olha, são as lagartinhas. Vou experimentar aqui. Eu tinha curiosidade, sempre tive. Parece um snackzinho mesmo, né? Um lanche. Isso já pode ser começado a produzir no Brasil, viu, professora? É gostoso, É bem né? gostosinho. Pois é, olha aí. Agora eu vou experimentar os grilinhos, me dá aí. Aqui, ó. Mas a senhora não vai ficar isenta de trazer depois o bolo que eu quero experimentar também. Não, vou trazer, pode deixar. Na próxima fornada, um bolo será seu. Olha só, os grilinhos. Esse que eu comi anteriormente tem sabor de limão. É bem parecido, né? É bem parecido mesmo. Esse aqui é de ervas especiais. Aprovado, Olha, viu? Já temos um consumidor. Dá pra escutar o crec-crec? Às vezes a gente tá fazendo até ASMR, aquele barulhinho, né? Das mastigações, não tô nem sabendo. Mas, então, pode ser o futuro realmente da nossa alimentação. Pode ser. Por quê? A gente precisa de um espaço muito menor. O laboratório produz uma quantidade muito grande num espaço como esse aqui do estúdio. Quando a gente compara isso com uma produção, né, de bovina,
a gente precisa de pasto, né? A gente tem uma questão do efeito estufa, hoje a gente fala muito em sustentabilidade, então a produção, a quantidade de água que se necessita para produzir os tenébrios, ou os grilos, ou as baratas, porque também existem as baratas de Madagascar, né, que são consumidas. É muito diferente a quantidade em todos os sentidos, né? Mas do ponto de vista nutricional, já que a gente está falando de um alimento, e a gente tem que sempre pensar, vamos processar com qualidade, mas vamos entregar um produto que ele atenda à questão nutricional. Ele atende. Então, qual é o nosso problema? É a repulsa, que você mostrou aqui que não precisamos ter. Eu sou diferenciado nesse sentido, eu não tenho muito essa coisa de repulsa com comida. Falou que é alimento, tá seguro para mim? E essa segurança, inclusive, é dada muitas vezes pela indústria de alimentos, né? Porque a gente vai saber de fato o que está consumindo. Sabendo o que eu estou consumindo é o mais importante. E essa segurança pode ser passada por meio dos alimentos, como a gente estava falando, pelas embalagens. Eu quero aqui agradecer a professora Laisa, que está aqui com a gente mais uma vez, trazendo todo o conhecimento dela na engenharia de alimentos. E também quero agradecer a professora Adriana, que volta com a gente no próximo bloco. E agora, mudando um pouquinho de assunto, ele é meio farinhentozinho, gente, está pegando aqui na garganta, mas beber uma água ali, ó, gostoso viu? Mudando de assunto agora, então, eu conto para vocês que o Centro de Línguas da Faculdade de Letras da UFG promove uma campanha de arrecadação. As doações vão para a Associação dos Idosos, Balneário Meia Ponte. Saiba como participar agora. Quem participa da campanha doando 2 quilos ou 2 litros de alimentos, participa também de um sorteio aqui no Centro de Línguas, de uma bolsa de 1 ano totalmente pagos. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros. E aqui comigo está a Patrícia Machado, que é coordenadora do Centro de Línguas da Faculdade de Letras da UFG. Ela se descreve como uma mulher branca, tem cabelos lisos, olhos castanhos, né, cabelos e olhos castanhos, e o cabelo curto também. Professora, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa e fala para a gente o que pode ser doado aqui nessa campanha de arrecadação. Obrigada, e assim, obrigada também por esse espaço, porque é muito importante que a gente sempre divulgue bastante ações como essas, né? E a gente vai completar no Centro de Línguas, em janeiro do ano que vem, 29 anos. E aí, para comemorar esse aniversário do 29º do nono ano do Centro de Línguas, a gente resolveu fazer essa campanha de arrecadação, que vai ser com doações para a Associação dos Idosos lá do Balneário Meia Ponte. Apesar do nome ser Associação dos Idosos, eles trabalham com toda a família. Então, a gente precisa arrecadar tanto para o bebê quanto para o adulto, o jovem, a criança e o idoso também. E eles recebem vários tipos de doações, né? Recebem roupas, recebem material escolar, né? Principalmente porque a campanha vai até janeiro, e aí a gente está justamente na organização e na preparação de retorno às aulas. Então, materiais escolares também são importantes para que eles montem os kits para doar às crianças. Além de roupas, material escolar, alimentos também são muito importantes e muito necessários nesse momento da arrecadação para a associação. E outras doações também que as pessoas acharem que podem levar para lá, porque lá, de fato, como o projeto e as ações são muito amplas, eles precisam de tudo. Eles precisam de tudo. E aí, quem quiser fazer essa doação, para onde tem que ir? Quais são os pontos de coleta? Então, um dos pontos de coleta é aqui no próprio Centro de Línguas, que fica na Faculdade de Letras, no andar de baixo do bloco Cora Coralina. E aqui, nesse ponto de coleta, que é o Centro de Línguas, é onde também a gente recebe os alimentos para concorrer a essa bolsa de 1 ano de estudos no Centro de Línguas para qualquer um dos idiomas que nós estivermos oferecendo naquele ano. A própria pessoa que for sorteada, ela vai escolher o idioma que quer cursar durante
durante esse 1 ano. Existem todas as regras, quem é aluno da casa também pode concorrer, né, e pode participar desse momento. E os outros pontos de arrecadação, eles já não vão trazer o cupom para vocês, mas eles arrecadam também todos os outros tipos de doação e também os alimentos, né? São eles, lá no prédio da reitoria, a gente tem lá um caixote no prédio da reitoria para que sejam depositadas as doações ali dentro. Na coordenação de curso aqui da Faculdade de Letras também podem ser levados, todas as doações podem ser levadas. Nós também temos outro caixote lá para doações na ouvidoria da UFG, que é o prédio do SIDARC, né? E também temos outro ponto de arrecadação que fica no Centro de Aulas D da Praça Universitária, 4º andar, onde nós temos a sala da Prograde, né? A sala de atendimento da Pró-Reitoria de Graduação. Lá também tem um caixote lá aguardando as doações. Professora Patrícia Machado, muito obrigada por participar aqui com a gente e parabéns pela campanha de arrecadação. E olha só, essa campanha vai até o dia 25 de janeiro de 2024, então até lá você pode chegar nesses pontos de coleta citados e levar o seu alimento, a sua doação, tá bom? E aí, se você tiver alguma dúvida, quer conhecer um pouco mais, ver o endereço de onde estão esses pontos de coleta, vá lá no site cl.letras.fg.br e aí lá tem todas as informações, tá bem? Muito bem, muito obrigado, viu, Ana Clelma? E agora, pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta trazendo muito mais para você. Já estamos de volta com o Mundo UFG. Para você que está chegando agora, continua aqui comigo no estúdio, de volta aqui a professora da Escola de Agronomia, Adriana Régia, com a gente também, de volta, a professora da Faculdade de Nutrição, Tânia Ferreira, com a gente aqui na telinha. E aí, professora Tânia, a senhora estava vendo aí, a gente estava experimentando uns insetozinhos aqui no estúdio. O que a senhora acha, por exemplo, desses alimentos como alimentos do futuro? Cássio, realmente os alimentos do futuro eles têm que trazer alternativas alimentares que não somente a carne bovina, né? Dizem que a produção de gás metano são uma das principais consequências do aquecimento global. Então, existe uma linha da ciência e tecnologia de alimentos que é estudar alternativas alimentares. E uma delas seria, além dos insetos, né? Inclusive, eu já tive a oportunidade de experimentar insetos por um grupo da Holanda, que eu tive participando do grupo de lá. A gente tem também os alimentos plant-based, baseados em planta, né? Então, a gente tem, por exemplo, carne cultivada, a gente tem queijo feito à base de plantas, além de carne cultivada, a gente tem extrusados de produtos vegetais com grande teor de proteína, que podem ser substitutos da carne. E com isso a gente tem os flex-vegetarianos, que seriam aqueles consumidores que têm uma flexibilidade de diminuir o consumo de carne durante uma semana. Então, as pessoas, né? A gente está falando de um estado essencialmente agropecuário, né? O estado de Goiás, e a gente tem o Brasil, que tem um consumo muito grande de carne bovina. Mas se a gente tiver essa flexibilidade de, ao invés de consumir carne 7 vezes na semana, né, e consumir peixe e consumir outros produtos à base de produtos vegetais, ajudaria muito no aquecimento global, por exemplo, né? Até teve um estudo recente com consumidores londrinos, que a gente pode até extrapolar para dados brasileiros, que se existe uma informação para o consumidor que esse alimento ele é melhor para o meio ambiente, e ele é feito, né? Foi feita uma comparação de um hambúrguer feito somente com vegetais, um hambúrguer feito com vegetais e carne, e aí verificaram que o hambúrguer feito só com carne, mas com a informação de que seria melhor para o ambiente
a substituição por vegetais, acabou que esses consumidores, eles preferiram, né, no geral, o hambúrguer feito com substituição parcial por produtos vegetais. Professora Tânia, é uma questão também cultural, né, professora Adriana também. A gente percebe que em outros países muitas outras coisas já são consumidas. No Brasil a gente não consome, assim como lá eles não consomem outros determinados alimentos que a gente já consome aqui há muito tempo. A cultura, né, de cada espaço, de cada lugar. Então, quando a gente fala, por exemplo, da mandioca, do feijão, outros países não fazem uso e ficam até com medo, né, desse consumo que a gente tem aqui. Então, é muito, muito legal que a gente consiga verificar, né, esse comportamento do consumidor com a cultura, né? Hoje você nos mostrou que você é super aberto a isso. Então, a gente tem que ter esse pensamento até para pensar essas novas possibilidades de alimentos para as pessoas, né? Mas, claro, trabalhar ali devagarinho para que as pessoas comecem a aceitar. A professora Tânia colocou a questão dos alimentos à base de plantas. A gente tem várias marcas hoje que a gente já encontra no mercado e que é muito comum as pessoas também falarem assim, não vou consumir, porque, por exemplo, isso não é leite. Não, está falando que não é leite, é um produto à base de um vegetal, mas existem as pessoas intolerantes. Então, assim, o mercado, né, e aí a engenharia de alimentos, ela se adapta àquilo que o mercado quer, aquilo que o consumidor quer. Essa questão cultural, e o brasileiro hoje ele já começou a se atentar para isso, existem muitos produtos que, se a embalagem não for biodegradável, os consumidores já pararam de comprar. Então, estar antenado a isso o tempo todo, né, é um papel nosso da universidade para buscar outras alternativas e que contribui sempre com o meio ambiente. Então, é isso, a gente ir percebendo os comportamentos das pessoas, né, e a gente vai do mais complicado, que seria quando a gente começa a pensar questões ambientais e tudo mais, a questões mínimas. Hoje as famílias são menores, muitas pessoas moram sozinhas, então a gente já começou a ver embalagens de produtos que normalmente a gente comprava 5 quilos de arroz. Hoje a gente tem pacotes de 1 quilo. Vamos, né? fracionando, né? Porque é justamente para atender aquele comportamento daquele determinado consumidor. A gente conversando aqui, falando que eu sou mais aberto para comer esse tipo de alimento. Nossa diretora estava aqui falando meu ponto. Só você. Aqui não está aberta para esse tipo de alimentação, não. E está normal, né, professora Tânia? É isso mesmo. Cada indivíduo ele tem uma aceitação maior para determinados alimentos e para outros não. Assim como a gente tem sempre que criar uma conscientização, principalmente para os pequenos, sobre essa inserção do alimento ali na primeira infância, para que ele vá acostumando com os sabores, com as texturas. Exatamente. A gente tem que ter esse olhar hoje em dia para a questão da sustentabilidade e a questão ambiental, né? Eu penso o seguinte, que um alimento do futuro é a gente evitar o desperdício, né? A gente tem desperdício na nossa casa, a gente tem desperdício na indústria de alimentos, e aí a gente tem os alimentos que a gente chama hoje de recycling, que seria aqueles alimentos que tem subprodutos da indústria que podem ser aproveitados. Então, eles são jogados fora. E tem outros alimentos que são jogados fora, né, pela indústria de alimentos que também podem ser aproveitados. Então, o alimento do futuro, ele olha muito para esse aspecto. Com certeza, verificando todas as questões de segurança alimentar, né? Principalmente isso. Quando a gente trabalha com aproveitamento de resíduo, a gente tem que fazer testes microbiológicos, testes de toxicidade e principalmente a incorporação gradual para a aceitação do consumidor. E pensando nessa nova forma também desses alimentos do futuro, muitas coisas que antes eram descartadas hoje já passam, como a professora estava falando, a serem consumidas. O whey protein, por exemplo, é algo que é extraído ali do leite no momento que ele está sendo pasteurizado, não é isso? Isso. A gente tem o processamento e aí a gente tem, por exemplo, o soro do leite, que é um material que jogava fora e que era altamente contaminante, os rios e tudo mais. Não, vamos aproveitar. E aí começou-se então essa extração e o soro,
a gente consegue trabalhar o whey e a gente ainda tem uma questão que, por exemplo, bebidas isotônicas, eles podem ser feitos a partir de soro, porque você tem ali eletrólitos que são essenciais para que a gente não fique desidratado. Então, agora no calor, por exemplo, uma água de coco, né, ou algum líquido desse tipo, a gente pode trazer o soro. E aí, para a indústria é ótimo. Por quê? Porque é um produto que seria descartado, você traz toda essa questão que a professora Tânia colocou, que você trouxe também, e aí você ganha o mercado, para a indústria é ótimo. Com certeza, ele passa a ganhar com aquilo ali, né? É a coisa do capitalismo também, gente. Quando se trata de empresa, eles estão sempre pensando no ganho também. Mas trazendo para dentro de casa, a casca da melancia, por exemplo, ela pode ser consumida assim como o chuchu, por exemplo, cozida, temperada, ela vira um outro alimento. Com certeza. Então, a maioria das cascas podem ser utilizadas. A gente tem que ter cuidado com alguma ou outra casca que são tóxicas, né? Sementes também, temos que tomar cuidado com as sementes. Mas a gente pode aproveitar, assim, podemos começar essa questão do alimento do futuro pensando no que a gente leva para a nossa mesa e o que a gente coloca no ralo da pia, ou então no lixo da cozinha, né? A senhora consegue a gente pode aproveitar alguma que seja muito mais tóxica que a gente... aproveita. Desculpa, cortei a senhora. Imagina. A senhora consegue lembrar alguma que seja tóxica que a gente não pode consumir? Casca de algum alimento que seja comum na nossa mesa? A semente de maracujá, né, até a casca, eu me lembro aqui somente da semente de maracujá, me desculpa. A casca do maracujá também, Tânia. A casca do maracujá, exato. É outro que não pode ser consumido. Aqui, não tinha tanta certeza. Olha só. E o alimento ali dentro... Pode falar. Eles extraem a pectina, mas a pectina extraída para colocar na geleia é diferente do consumo da casca pura do maracujá. Tem todo um processo, né? Assim como a mandioca brava também, que é utilizada no Nordeste, principalmente, para fazer farinha. Só que aí é todo um processo que é feito para que essa extração esteja pronto para o nosso consumo, né, professora Tânia? Nem tudo que é natural é seguro. A gente tem que ter em mente isso daí. A casca da banana, por exemplo, é super segura. A gente vê as pessoas já desfiando e fazendo até mesmo proteína ali, né? Transformando ela como se fosse uma carnezinha. As pessoas que são vegetarianas fazem muito isso. A gente tem o uso da jaca verde também, que é uma proteína vegetal que substitui a carne, né? Realmente, aí assim, tem as pessoas que têm o medo do agrotóxico na casca dos vegetais, mas o agrotóxico, se ele existe dentro também. Então, o ideal é a gente não ter, né, essa questão do furo da fiscalização de entrada de agrotóxicos que não são permitidos pela legislação, que os agricultores tenham a consciência de não colocar. Eu, assim, nunca tive medo de consumir casca por conta de agrotóxico, porque não tem como você também lavar, fazer nada que vai retirar o agrotóxico de um alimento, né? Ou então comprar produtos orgânicos, mas por enquanto ainda o preço está muito elevado em relação aos produtos orgânicos que usam, que não usam agrotóxicos, na verdade, né? Mas a gente pode sim consumir a casca e até a folha da beterraba, a folha do rabanete, muitos alimentos que já chegam para a gente sem essas folhas, né? Poderiam chegar com, inclusive, a conservação do alimento. Se você fica com a rama, ela conserva muito mais tempo que sem a rama. E aí a higienização é aquela básica, né? Que a gente tem que fazer, até mesmo com o alimento que está ali dentro. Às vezes o repolho. Picou o repolho, fazer aquela higienização que é normal de ser feita mesmo desse alimento. Dos outros também segue a mesma linha, né, professora Mas Adriana? antes de picar o repolho. Antes de picar, porque senão aí você acaba contaminando mais do que lavando. A preocupação excessiva também não é... Também não é boa. Não é boa, né? Tudo tem que ter ali realmente aquele limiar, né? Tem que ter a quantidade certa. Isso, mas é importante a gente falar da higienização e que todo mundo pode fazer em casa. Então, 1 litro de água, uma colher ali de hipoclorito,
né, que a gente tem aí, que utiliza para lavar roupa, e lá no rótulo é importante só lembrar de ler o rótulo. Lá está escrito que pode ser usado em alimentos. Porque às vezes tem alguns que não podem, então ele é especificamente para, né, lavar a roupa. Mas ali, se a gente for fazer em casa, então a gente passa uma água, depois faz essa solução, deixa um tempo ali e depois a gente pode guardar esse alimento já seguro na nossa geladeira e ficar atento para não perder, para não levar pro ralo, né, Tânia? Senão aí não adiantou nada. Levou pro ralo, aí na verdade já está tendo desperdício, né? Esse hipoclorito seria água sanitária, né? Isso. Que é própria para alimentos. A água sanitária apropriada, ela já vem então no rótulo também especificando. Né, professora Tânia? Isso, é porque tem muitas águas sanitárias que vêm com alvejante. Aí isso não pode, né? Então aí ela vai estar no rótulo, não vai estar a informação que pode para vegetais. Agora, tem outras que não têm alvejante, aí tem informação que pode para vegetais, né? Assim, é interessante, assim, uma estratégia que eu tenho na minha casa para poder aumentar, né, o consumo de vegetais pela minha família, chegou da feira, lava tudo, põe, coloca na centrífuga, que é um instrumento, né? Utensílio, obrigada. Um utensílio que ajuda a retirar a água em excesso do alimento e forra a mesa, coloca ali pano de prato, bem lavadinho, né? E coloca os vegetais, os folhosos ali dentro e coloca, então, numa vasilha plástica bem grande, forra com papel toalha e dispõe esses vegetais que já foram secos dentro da geladeira. Então, a gente consegue usar por uma semana folha de alface, tomate, pimentão, tudo que for consumido cru. Então, assim, tudo que for consumido cru, faça a higienização e a sanitização, né, que a gente chama de lavar com água e depois deixar de molho na água sanitária, tirar o excesso de água com a centrífuga, distribuir em cima de uma superfície absorvente e colocar, então, numa vasilha plástica dentro da geladeira. Aí, assim, o importante é essa vasilha plástica ser grande e as camadas, assim, à medida que fez uma camada de vegetal, coloca outro papel toalha, depois outra camada de vegetal e deixa na geladeira, fica lá à disposição. Fica muito mais fácil de consumir, já estando tudo ali limpinho e prontinho para o consumo, né? E é outro aprendizado também que a gente teve durante esse período de pandemia, né? De já deixar tudo higienizado, aquilo que vai para a geladeira já está higienizado até para a nossa segurança alimentar também. Quero agradecer então mais uma vez aqui a presença da professora Adriana Régia, professora da Escola de Agronomia da UFG, também a professora Tânia Ferreira, professora da FANUT, a Faculdade de Nutrição da UFG. Muito obrigado pela participação e até uma próxima. Agora, pessoal, eu vou me despedindo por aqui, quero agradecer você pela sua companhia. Tenham todos um ótimo final de semana. Aproveitem bastante, segunda-feira a gente está de volta, viu? Beijos e até mais. Tchau!